Bahia Meio-Dia. Oferecimento Pós-Fainor. Faça mais do que todo mundo já faz. Matrículas abertas. E lava-roupa líquido TU. Rende mais, limpa e perfuma suas roupas. Sinal de alerta. Cândido Sales intensifica a vacinação contra a febre amarela. Um caso suspeito de febre amarela foi registrado na cidade. O município faz divisa com o estado de Minas Gerais, onde foram registrados casos da doença. Aqui no estúdio vamos conversar com uma psicóloga sobre a violência contra a mulher. Nos destaques estaduais, reviravolta no caso da menina Gabriele, que sumiu há 2 meses na porta de casa em Feira de Santana. Um caminhoneiro disse que viu a menina no Piauí com um casal ainda não identificado e fez o retrato falado dos suspeitos. Futebol, Vitória da Conquista está temporariamente de volta ao G4 do Baianão. Jacuipense e Bahia de Feira se enfrentam nesta rodada do Campeonato Baiano. Qualquer que seja o resultado desse jogo, a saída do Vitória da Conquista da zona de classificação é certa. Pro Alviverde só resta vencer o próximo desafio e torcer por resultados. É agora no Bahia Meio-Dia. Tarde, agora são 12h06. A vacinação contra a febre amarela foi intensificada em Cândido Sales. Isso porque o município faz divisa com o estado de Minas Gerais, onde foram registrados casos da doença. Uma morte ocorrida em janeiro em Cândido Sales está sendo investigada. Apenas 20 quilômetros pela BR-116, a Rio Bahia, separam a cidade de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia, do norte de Minas Gerais. Essa proximidade trouxe preocupação aos moradores, depois dos casos de febre amarela confirmados em Minas. O estado da Bahia com o de Minas é divisa nossa aqui. E nós ficamos muito preocupados, né, sobre essa doença aí da febre amarela, e a gente procurou o pronto-socorro para a gente tomar a vacina, né? Maria veio tomar a vacina. A preocupação com a doença aumentou. Muito perigoso, né? Então tem que prevenir, né, a doença. Cândido Sales tem cerca de 26 mil habitantes. São 9 postos de saúde para atender a população, todos na zona urbana do município. Apenas 2 postos de saúde têm a vacina contra a febre amarela. Edilson mora aqui, mas passa todos os meses 15 dias em Minas trabalhando. Hoje ele veio se prevenir. Tem que prevenir, né? Trabalhar para fora mesmo, tem que ir na vacina. A cidade não fazia parte da lista dos 42 municípios baianos que deveriam intensificar a vacinação. Mas pela proximidade com cidades do norte mineiro, a prefeitura pediu à Secretaria Estadual de Saúde para ser incluída. Eles nos contemplou com uma dosagem maior da vacina. De janeiro até agora, março, nós já recebemos 3.500 doses da vacina, inclusive recentemente recebi 1.500 doses, que nós vamos estar fazendo, né, a imunização do município, está fazendo o roteiro vacinal. A vacinação contra a febre amarela foi intensificada aqui em Cândido Sales após a divulgação de casos confirmados em Minas Gerais. A situação da febre amarela é considerada tranquila pelas autoridades daqui. O único caso suspeito foi registrado em janeiro. Um homem de 42 anos que trabalhava em Minas, mas morava aqui, morreu com os sintomas da doença. A Secretaria de Saúde ainda aguarda resultado do Laboratório Central em Salvador para a confirmação ou não do caso. Nós fizemos suspeitar também da febre amarela pelo quadro evolutivo rápido que esse paciente teve em menos de 12 horas. Pela tal situação, nós solicitamos, né, um trabalho cooperativo, conjunto do hospital, através da Secretaria Estadual, representada pelo 20º DIRES e também pelo próprio Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, a captação visceral desse paciente para poder, assim, fazer análise, né, da célula, dos órgãos e realmente afastar ou confirmar o caso de febre amarela. A vigilância epidemiológica do município também intensificou o combate às possíveis transmissões da febre amarela. Estamos trabalhando principalmente nas ações em campo com os agentes de endemias. Aqui no município nós temos 15, zona rural 8, e eles trabalham diariamente em áreas diferentes para, vamos dizer assim, conseguir alcançar todas as áreas do município, tanto na aplicação de larvicida em locais que eles encontram possíveis focos de Aedes aegypti, quanto com o caso dos bloqueios, que é a aplicação de inseticida para evitar que esse Aedes se prolifere.
Nos postos de saúde, são entregues senhas para vacinação contra a febre amarela 2 vezes por dia. Hoje, Elísia trouxe a filha ao posto para vacinar contra o HPV e saiu aliviada. Ela e a filha já tomaram as 2 doses da vacina contra a febre amarela. Muito alívio, né? Porque ter criança e essa febre amarela já pegar a criança assim é muito perigoso. Um jovem de 19 anos morreu numa troca de tiros com policiais militares. Segundo a polícia, durante uma abordagem no condomínio Lagoa Azul, bairro Campinhos, em Vitória da Conquista, Yuri Santos Oliveira teria atirado nos policiais e em seguida foi baleado. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Agora o tempo, o dia amanheceu ensolarado em Vitória da Conquista. Por volta das 8 horas da manhã, o tempo fechou um pouco, a gente chegou a sentir um ventinho frio, mas logo o sol voltou a brilhar forte na cidade. Vamos ver como está o tempo agora, ao vivo, neste momento. Nós temos imagens aí da Avenida Regis Pacheco, trecho bem movimentado de Vitória da Conquista. Vamos ver como está o céu. Céu claro, com algumas nuvens. Muitas nuvens, aliás. A temperatura média na cidade neste momento é de 24 graus. Vamos ver como fica a previsão para outras cidades da região no mapa. A tarde segue ensolarada e quente em Condeúba. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 30. Tempo firme também em Tremedal, onde a mínima é de 20 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Não há previsão de chuva para hoje em Vitória da Conquista. Os termômetros marcam a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Predomínio de sol nesta sexta-feira, menor temperatura de 17 e maior de 28 graus. No sábado, o sol brilha forte na cidade, variação entre 18 e 28 graus. De hoje até sábado vai ser realizado o Congresso de Jovens da Igreja Batista Nova Sião. Os pastores Lucinho Barreto e Judson Oliveira, de Belo Horizonte, participarão do evento. Também vai ter a apresentação dos ministérios de louvor e dança da igreja. O congresso vai ser no ginásio da Igreja Batista Nova Sião, que fica na Praça Sá Barreto. No próximo bloco, vamos conversar aqui no estúdio com uma psicóloga sobre a violência contra a mulher e ainda como Vitória da Conquista está encarando a volta temporária ao G4 do Campeonato Baiano. Agora são 12 horas e 12 minutos. O Bahia Meio Dia está de volta com um assunto preocupante. O Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de casos de violência contra a mulher. Os avanços conquistados com a Lei Maria da Penha são inquestionáveis. Mas por que tantas mulheres ainda são vítimas da violência? Sobre isso eu converso agora com a psicóloga Suzy Keila Ciusa. Então, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Mayara. A gente vê muitas campanhas hoje de conscientização, leis mais rígidas e por que ainda assim muitas mulheres continuam vítimas de violência? Verdade. A gente tem excelentes leis em relação à questão da violência. A Maria da Penha, que completou 10 anos agora, considerada pela ONU, né, como a 3ª melhor lei do mundo. Em 2010 foi aprovada a lei do feminicídio, considerando o crime hediondo, mas mesmo assim a gente vê esse aumento da violência dentro dos lares, né, essa violência à mulher de forma generalizada. Mas de nada adianta, né, a gente ter leis, mas não mudar o nosso posicionamento social em relação à questão da mulher. Então a gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal, muito machista, sexista, né? E inclusive nessa modernidade a gente ainda vê pessoas falando que o lugar da mulher, né, é na cozinha, cuidando dos filhos, e o homem, né, sempre nessa questão dessa relação de poder. Então ele passa a tratar a mulher então como um objeto, ele não vê mais como sujeito e sim como objeto. Então, ele justifica essa violência dele nesse sentido. Então, a gente precisa mudar nossa visão em relação à nossa formação mesmo familiar e social. E chega ao extremo, né? Metade das mulheres assassinadas no Brasil foram vítimas de familiares. Isso tudo acontecendo dentro de casa? Grave, né? Mas o interessante disso é que, na maioria dos casos, o companheiro que perpetra a violência, né? E há tanta demora da mulher romper, na verdade, esse ciclo, porque ele tem todo um processo. Então, ele inicia ali com agressões verbais, depois ele parte para a violência e depois ele vai para a fase que a gente chama de lua de mel. A mulher acredita que tudo
vai voltar ao normal e perdoa esse companheiro. Mas, normalmente, né, esse ciclo dura, em média, 8 anos e o final, normalmente, não é feliz. Então, a mulher ela leva até a última instância dentro do lar. Né? Então, por isso que a gente verifica, né, tantas questões, né, dentro do lar, quando poderia ser resolvida antecipadamente, na forma até mesmo de prevenção. E essa violência psicológica, ela é tão grave e tem consequências tão preocupantes como a física, não é isso? Sim, claro. Tão grave quanto, né, ela gera, inclusive, danos irreversíveis por vezes. Né? Muitas mulheres a gente observa que desenvolvem até transtorno de pânico, de ansiedade, em relação ao processo de violência. Né? Sua autodeterminação enquanto mulher, enquanto posicionamento social, realmente fica muito abalado. E, às vezes, falta voz, até mesmo para pedir socorro nessas situações. Então, realmente, às vezes a gente não dá tanta importância, mas ela é tão grave quanto precisa de atenção e também, né, ela entra na Lei de Maria da Penha como processo de violência contra a mulher. E essas mulheres, elas precisam de apoio psicológico, não é isso, Suzy? Sem apoio, né, dificilmente uma mulher vai conseguir superar. E hoje, até aqui na cidade de Vitória da Conquista, a gente tem uma rede muito estabelecida de suporte à mulher. A gente tem uma vara, né, de justiça especializada nesse sentido, a gente tem a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, tem o CRAVE, que é o Centro de Referência Albertina Vasconcelos, que tem uma equipe multidisciplinar, que inclusive tem apoio nesse sentido jurídico, né, psicológico, isso, né, que ajuda essa mulher a sair desse... Isso, a reorganizar, porque além da questão psicológica, ela vai estar desestruturada, né, de uma forma social e precisa desse amparo mesmo. Tá ok, Keila. Muito obrigada aí pelas informações, pela ajuda. Obrigada. Agora a gente confere algumas oportunidades de emprego oferecidas pelo mercado de trabalho em Vitória da Conquista. Uma empresa de recursos humanos tem 2 vagas temporárias para promotora de vendas entre 19 e 26 anos, ensino médio completo e experiência com abordagem e degustação em supermercados, disponibilidade de horários para trabalhar numa multinacional de alimentos. Uma vaga para gerente de vendas de perfumarias e cosméticos até 35 anos de idade, ensino superior completo em administração de empresas ou áreas relacionadas, experiência mínima de 1 ano e inglês e espanhol básicos. Uma vaga para gerente de produção, ambos os sexos, ensino superior em administração, ciências contábeis, economia ou gestão e experiência na área para uma indústria de estofados no Distrito Industrial. Uma vaga para costureiro, ambos os sexos, a partir de 25 anos de idade, ensino médio completo e experiência em costura de estofados para a indústria de estofados no Distrito Industrial. A empresa fica na Avenida Olívia Flores, número 24, bairro Candeias, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista cedia hoje e amanhã a 13ª edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. O evento terá, além de artistas brasileiros, representantes de países como Argentina, Alemanha, Rússia e Bélgica e fará homenagem às mulheres. Vá se programando. Começa às 5 da tarde de hoje no Centro Cultural Glauber Rocha, aqui em Vitória da Conquista. Futebol, o empate com o Juazeirense no último domingo garantiu a volta do Vitória da Conquista ao G4 do Campeonato Baiano. Mas esse retorno é temporário. Isso porque o Alviverde não joga na rodada deste fim de semana. E independente do placar dos jogos, o time sairá da zona de classificação. Agora é fazer contas, torcer por resultados e já pensar no próximo desafio, no dia 2 de abril, contra o Flamengo de Guanambi. Bastou 1 ponto para voltar ao G4, tomar a vaga que é alviverde desde o início do campeonato. É como diz o ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Esse ditado tá valendo e espero que no final a gente possa estar comemorando a classificação. Mas o Vitória da Conquista ainda depende dos grãos desperdiçados pelos adversários para matar a fome de classificação. A gente vai ter que torcer, mas sim pensando também no jogo dentro de casa, que é o mais importante. O Jacuipense e o Bahia de Feira estão na cola do bode. Jacuipense e Bahia de Feira se enfrentam nesta rodada do Campeonato Baiano. Qualquer que seja o resultado desse jogo, a saída do Vitória da Conquista da zona de classificação é certa. Para facilitar a recuperação da vaga no G4 na próxima semana, o Alviverde torce por um empate entre os 2 adversários. Seria o melhor resultado para diminuir a distância que garante vaga na próxima fase do campeonato. O Jacuipense tem 11 pontos.
Com uma vitória ou até um empate com o Bahia de Feira, a equipe de Riachão do Jacuípe conquista a 4ª colocação. Se a vitória for do Bahia de Feira, é ele quem assume a última vaga do G4. A gente não joga, mas a gente vai torcer para que saia um empate lá. O treino de hoje é pensando no jogo que só acontece daqui a pouco mais de uma semana, em casa, contra o Flamengo de Guanabi. A situação delicada do Beija-Flor do Sertão poderia até passar uma certa tranquilidade aos jogadores do Vitória da Conquista. Mas é justamente com a dificuldade do adversário que o time se preocupa. Isso complica mais a nossa situação, mas nosso time tem que estar preparado para qualquer situação que acontecer nos próximos jogos que vamos enfrentar. Enquanto o Vitória da Conquista folga na rodada deste fim de semana do Campeonato Baiano, o Flamengo de Guanabi tem um desafio e tanto no domingo. Vai receber o Bahia às 4 da tarde no estádio 2 de julho em Guanabi. A equipe é a penúltima colocada na competição com apenas 3 pontos ganhos e corre sério risco de rebaixamento. Para rever os nossos telejornais, g1.com.br/Bahia. E a gente lembra que, em função do jogo da seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o BATV de hoje começa mais cedo, às 6:45 da noite, e o Jornal Nacional, às 7h25. A seguir, os destaques estaduais do Bahia, meio-dia, agora 12h22.